pessoal, tudo bem? Vamos então aqui para mais um conteúdo para abrilhantar aqui o seu conhecimento, fortalecer a sua fé e também esse conhecimento fazer com que você tenha uma vida melhor, sabe? Eu já falei sobre locais assombrados, já falei sobre assombrações, mas hoje eu quero apresentar para vocês uma outra página nessa história, uma outra página nesse conteúdo, para que você venha ter mais ferramentas, mais instrumentos nas mãos para poder usufruir melhor e não cair nas astutas ciladas do diabo. Astutas, tá? Inteligente. Vamos falar então hoje sobre o hálito de Anubis, lugares malditos, né? O Anubis, né, ele era pela panteão de deuses do Antigo Egito, ele era considerado o deus da morte. Ele também presidia os rituais de mumificação, que era um ritual, né? Inclusive eu já falei disso no livro Rastros do Oculto, fica aí a dica, e também já abarcamos essa pauta num vídeo aqui no canal, A História do Diabo, a Influência do Diabo na História, tá? Então, hoje eu quero apresentar para vocês, mais uma vez, propondo aqui um passeio pela história para trazer a você conhecimento e estratégias para o presente. Nós temos que aprender com a história, né? Então vamos conhecer alguns locais. Claro que eu poderia falar aqui sobre vários sítios arqueológicos que certamente são locais carregados de uma carga negativa muito intensa, né? Eu poderia citar as pirâmides do Egito, né? Poderia citar as ruínas maias, incas, astecas, o sítio arqueológico de Everburg, Stonehenge e tantas outras coisas aí. Mas eu quero me ater a uma história um pouco mais contemporânea, um pouco mais próxima, porque, diga-se de passagem, ninguém vai morar, né, na pirâmide asteca, ninguém vai dormir na pirâmide de Quéops no Egito, não é verdade? Então, vamos pegar aqui vamos pegar coisas que estão mais próximas à nossa realidade, tá? Então não vou citar esses sítios arqueológicos antigos, vou apresentar alguma coisa mais recente para todos nós aqui. Você sabe que esses locais que são, digamos assim, amaldiçoados, locais onde tem uma carga de uma energia maléfica muito grande, muito acentuada, eu já falei sobre isso também no vídeo Colapso dos Sonhos, são vários fatores, tá, que molduram aquele local, que vão formar uma espécie de caldeirão, né, de situações, de eventos, de fenômenos que vão acabar resultando numa carga negativa muitíssimo acentuada. E as pessoas percebem. Se você tem o discernimento de espírito, você percebe. E às vezes até mesmo quem não tem, até os animais percebem. Presta atenção que eu vou falar aqui, né? Porque quando você entra num ambiente desse, você acaba interagindo com essas energias maléficas do local, né? Porque você fica exposto a esses campos de energia negativa. E isso pode causar uma alteração na sua psique, nas suas emoções, na sua saúde. Então presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar as estratégias para você identificar esses locais e como você, digamos assim, entre aspas, tá? Purificar essa energia, tá? Como você reverter a polaridade disso. Transformar algo que é negativo em algo positivo. Transformar maldição em bênção. Com estribo na palavra de Deus. Presta atenção então, tá? Mais uma vez eu vou fazer uso aqui de um fenômeno clássico, de uma história clássica muito conhecida, inclusive que a gente abarca e expande no nosso livro A História de Mitri, né? Em breve vai estar no nosso portal o tomo 1, né, em português, inglês e espanhol, tem espanhol também, e também em breve o tomo 2. Estamos finalizando aqui, refinando o texto, final de março, comecinho de abril, vai estar lá também em e-book, editora Novo Século Ágape vai estar publicando então o livro físico, tá? Então, o que a gente abarca no livro A História de Mitri, né? No pano de fundo da história, dentre outras situações, nós temos o Evelyn Hills, né? O Evelyn Hills, que é um dos locais atualmente considerado um dos locais mais assombrados do mundo, do planeta, né? Esse local já foi uma época, foi uma referência para o tratamento de tuberculose, né? Fica em Louisville, em Kentucky, né? E houve uma época que teve, em 1900, no ano 1900, houve uma grande epidemia de tuberculose, especialmente em Louisville, né? Então foi criado ali um local para tratamento da tuberculose, inicialmente
para pessoas que estavam na primeira etapa, né, na fase inicial ainda, embrionária da doença, e haviam poucos leitos, né? Só colocando aqui, a tuberculose é uma coisa bastante antiga, tá? Ela foi descoberta, na verdade, catalogada em 1882 pelo bacteriologista alemão Robert Koch, né? Então a tuberculose, mas ela é uma doença das mais antigas do mundo, tá? Existem relatos de Galeno, né, um dos médicos da antiguidade, de Plínio o Velho, um outro grande historiador. Em múmias egípcias foram encontrados também elementos que comprovam que muitas daquelas múmias egípcias morreram de tuberculose. Quer dizer, tem 4.000 anos antes de Cristo de história registrada e comprovada, que é uma doença muito antiga, né? Ela também é conhecida na antiguidade como doença do peito, né? Doença do peito. Vocês conhecerem um pouco disso, vale a pena você ver tem um filme que eu acho que é chamado O Físico. É muito legal, O Físico, muito legal. Mostra um pouco como é que eram essas descobertas embrionárias da medicina, os tratamentos da antiguidade, muito interessante, né? Então era conhecida como doença do peito, né? Ou também como peste branca, né? Então o que acontece? Naquele local, veja bem, o terreno onde posteriormente foi construído o grande complexo do Waverly Hills, com 400 leitos, começou modestamente, 20, 40 leitos, depois foi crescendo, 150, chegou a 400 leitos. Mas morreram mais de 63.000 pessoas em 17 anos de funcionamento. Então, morreram de maneira sofrida, dolorosa. Aquilo criou no local uma atmosfera diferente, mas não era assim. Era simplesmente um terreno, não era cemitério indígena, como no filme Poltergeist, essas coisas. Não tinha nada disso. Simplesmente um terreno foi comprado por um major, né, o Major Thomas, em 1883. Ele comprou o terreno para construir uma mansão para sua família. Até aí, só coisas boas, positivas, uma conquista de um esforço, era para um ambiente familiar, havia alegria, estava tudo bem ali, né? Então tinha uma atmosfera saudável, uma atmosfera familiar, uma energia boa ali, né? Um ambiente bom, alegre, você entra, puxa, que legal, né? Com o tempo, esse local acabou sendo vendido e se tornou um pequeno sanatório para tratar pacientes de tuberculose. Era um local mais alto, ele ficava numa colina e a tuberculose não tinha tratamento. Então o tratamento era ar fresco, ar mais puro, então com um local mais elevado. Aqui em São Paulo, em arredores, se usava muito Campos do Jordão como uma referência ao tratamento de tuberculose, né? Eram locais mais elevados, eram lâmpadas de calor, muita hidratação e uma alimentação considerada adequada, balanceada. Não tinham tratamento, não tinha uma cura para aquilo, não sabiam como tratar aquilo, né? Então o local acabou se tornando um pequeno sanatório, modesto inicialmente, 20, 40 leitos, né? Mas depois ele acabou sendo ampliado, né? Tinha pouco, passou a ser ampliado e chegou a ter 150 leitos, sendo 50 leitos para as crianças. E as crianças também tinham a tuberculose, então também tinha área infantil para as crianças. E acabou virando um grande prédio com 400 leitos, né, mais à frente. No entanto, muitas das mortes que ocorreram no Waverly Hills foram mortes violentas, mortes carregadas de muito sofrimento, muita dor, muita angústia, muita crueldade humana também. Muitas coisas horríveis aconteceram no Waverly Hills, suicídios, suspeita de assassinatos, crueldades bárbaras. Nós vamos contar um pouco dessa história e vou mostrar para vocês como se cria essa atmosfera, né? Como se favorece essa atmosfera. Então nós vemos mais de 63.000 pessoas que morreram, não que foram tratadas, mas que morreram no Waverly Hills em 17 anos do seu período de funcionamento, do seu platô de funcionamento. Isso é equivalente a uma população maior, né? Mais gente morreu do que a população que mora em São Paulo e arredores, né? Na cidade de Jales, na cidade de Campos do Jordão, Peruíbe, Paulínia, Pirassununga, tudo isso tem população em média de 60.000 pessoas, né? Ou menos. Quer dizer, lá morreram 63.000 pessoas, quer dizer, uma cidade inteira morreu, né? Bastante gente, né? E a epidemia, então, foi aumentando, mais leitos foram abertos e chegando ao platô de 400 leitos, né? E com 5 andares de altura. Lá também ficava o solário para crianças, tal, tudo a gente já começa a falar na história de Mitre também. Então esse novo hospital ele passa a ser inaugurado em 1926, ele foi inaugurado. Em 17 anos de seu funcionamento, 63.000 pessoas morreram, né? Muita gente morreu e teve mais gente que vai morrer depois. Olha só o que vai acontecer. Né? Em 1943,
né, os casos de tuberculose diminuíram, porque descobriram, né, uma droga. Descobriram então um antibiótico para isso, a streptomicina, né? A streptomicina foi descoberta em 1944 por um ucraniano, Dr. Selman, né? Ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1952 pela sua brilhante descoberta, né? E então a streptomicina passou a ser utilizada e com isso a tuberculose deixou de existir, né? Em 1961 o sanatório ele é fechado. Em 62, ele foi reaberto como um asilo para cuidar de pessoas idosas, pessoas com dificuldades de locomoção e também pacientes psiquiátricos. Aí o bicho começa a pegar. Já tinha uma carga negativa local, né, de muitas e muitas mortes. Né? Então essa carga negativa de morte, de sofrimento, que havia um médico lá, Dr. Joseph, inclusive acredito que o fantasma dele é um dos fantasmas que perambulam ali pelo Beverly Hills. Ele acabou fazendo experimentos com as pessoas, removendo as últimas costelas, as chamadas costelas flutuantes, né? Porque elas não se encontram na frente, são costelas flutuantes. Então ele fazia cirurgia, abria a pessoa, cirurgia aberta, serrava essas costelas, gente, sem anestesia. Imagina só os gritos, imagina o pavor, imagina a dor, imagina o sofrimento disso, né? E muitos morriam, né? De uma dor terrível, dilacerante na mesa de operação. Então, esse local já tinha uma carga negativa muito grande, né? Muito grande, sem contar outros experimentos que faziam também, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar para a história de Mitre. Então, esse local começa a ser utilizado para tratamentos psiquiátricos, uma carga negativa imensa. Isso, é claro, amplia mais ainda a crueldade humana, favorece aquele clima de maldade, né? Então, uma pessoa que já tem uma índole do mal, uma pessoa que já é cruel pela sua essência, ela acaba sendo potencializada pelas forças que já estão ali ao redor, né? Então, haviam métodos cruéis para tentar diminuir a loucura das pessoas, né? Eram pacientes psiquiátricos, colocavam em cadeiras giratórias, girava, dava aquela tontura, poderia melhorar. A lobotomia, né? Que fazia um furo, enfim, na pessoa para atingir uma parte do cérebro, a pessoa ficava um zumbi, né? Tinha também tratamentos com choques, eletrochoques, mas hoje a gente tem a dosimetria disso, tem cálculos para isso, tem padrões. Naquela época não. Quanto vai dar de choque? Sei lá, né? Quantas pessoas não morreram eletrocutadas? Jogava a pessoa amarrada numa banheira fria, com a camisa de força, numa banheira completamente gelada e lá ficava, para a pessoa acalmar. E dentro, eu estou contando aqui o que é mais suave, tá bom? Tem coisas piores para contar no livro, tá? Aí, devido a tudo isso, em 1982 o local foi fechado pelo próprio Estado, porque tinham muitas denúncias de tratamentos cruéis, desumanos, né, e negligentes com os pacientes. Então, eles acabaram fechando o local, porque virou um local de, evidentemente, tortura ali, né? A fim de sempre desenvolver métodos psiquiátricos inovadores, torturavam as pessoas ali, era tentativa e erro, né? Em 1983, o local foi comprado na pretensão de se tornar-se uma prisão. Só que os moradores da volta ficaram com receio, pô, prisão aqui, não, agora não dá não, né? Então, os moradores conseguiram fazer com que essa ideia da prisão recuasse. Então, eles tentaram transformar o local em apartamentos residenciais. Imagina só, onde você mora? Em Beverly Hills. Qual é o seu apartamento? É o 502, né, onde uma enfermeira se suicidou, né? Então é complicado, né? Bom, então não deu certo, evidentemente. Em 1996 o prédio passa a ser comprado novamente e o terreno em redor também. A ideia, a proposta era fazer ali uma grande capela com a maior imagem de Jesus Cristo do mundo, com quase 50 metros de altura. Isso também acaba não dando certo, não tem dinheiro para isso, as verbas não combatem, né? E em 2001 o prédio passa a ser comprado novamente. E eles notaram que havia muitos fenômenos paranormais, sobrenaturais naquele local, e passaram então a oferecer visitas, né? Hoje o Beverly Hills entra no turismo, né, de paranormalidade. Você quer ver um fenômeno paranormal, você compra o ingresso e pode até mesmo passar a noite no Beverly Hills. Sim, você pode alugar à noite e você passa a noite lá, 6 horas no Beverly Hills, madrugada dentro, para ver o que rola, né? E também pode visitar durante o dia, por 2 horas, 3 horas, alguma coisa assim. Então, como esse sanatório ele ficava numa colina, como eu falei antes,
né? Para que os médicos, enfermeiros, funcionários chegassem até lá com segurança, porque no frio era tudo gelo, eles construíram um túnel, né, de cerca de 150 metros de comprimento para levar da base da colina até o Beverly Hills. Por esse túnel subiam os funcionários, os médicos, os insumos para o hospital, a comida, tudo, subia por um carrinho, né? E os funcionários também desciam por uma escada. Só que aí morria tanta gente, e se você parar para pensar nesse período de funcionamento, morria gente todos os dias. Então, para não ficar passando na frente dos internos, né, das pessoas que estavam internadas ali, eles começaram a passar os carrinhos com os defuntos nesse mesmo corredor. Então, subia comida, descia defunto, né, então era um trânsito livre ali, né? Vivos e mortos caminhavam pelo túnel. E ali embaixo ficava o carro funerário, levava tal para a funerária. Então, esse túnel é considerado o local onde tem maior quantidade de fenômenos sobrenaturais, ocorre exatamente neste túnel. Então, equipes, né, de caçadores de fantasmas vão lá com sensores térmicos, eles pegam variações térmicas sim, eles acabam identificando situações que não têm explicação. Tem, por exemplo, uma bola, né, que é lá no 5º andar, onde ficava a ala infantil, e havia um garoto ali, um tal de Timmy, e ele gostava muito de brincar com bolas. Então, quando uma pessoa coloca uma bola ali, de repente aquela bola é chutada. Já foi filmado a bola sendo chutada do nada, e ela foi até 5 metros de distância. Né, filmaram, documentaram isso aconteceu, né? Então também tem uma mulher que aparece em fotos, eu vou colocar aqui a foto dela. Supostamente essa mulher é uma das enfermeiras, né, que foi, ela acabou tendo uma relação com um médico casado, acabou tendo um filho dele, e aí há uma dubiedade aí. Tem linhas que dizem que ela acabou se matando, né, ela se suicidou. E outros dizem que não, que o médico tentou fazer um aborto nela sem sucesso, ela acabou morrendo, então ele simulou uma situação onde ela pudesse ser encontrada e inferissem que foi suicídio. Fato é que nesse mesmo quarto que ela tecnicamente se suicidou, no 502, vou mostrar aqui a imagem do quarto, também uma outra enfermeira se matou, se jogou da janela, né? Alguns dizem que ela foi empurrada da janela, que ela não se jogou, que ela foi empurrada. E se vocês observarem a foto da enfermeira e a imagem que aparece, ela é muito parecida, né? A imagem, a foto muito parecida, como é que pode isso? Então os espíritos existem, você desencarna e fica com a mesma aparência, e também tem a do médico, né, que serrava as costelas, do Joseph, também é considerado um dos espíritos mais violentos ali, né, mais agressivos, ele bate portas, janelas, arremessa coisas e coisa e tal, né. E esse médico aparece muito no 4º andar, que era o local onde tinha as cirurgias, né, dentre elas essa. Bom, dado esse pequeno preâmbulo, quero lembrar vocês também, recuar no tempo também, vamos um pouquinho mais próximo agora, né? Lembra do Uri Geller, né? Uri Geller, ele era um israelense, né? Uri Geller, e ele entortava colheres, garfos, chaves com a mão, ele fazia assim e tal, entortava. Na televisão ele fazia isso, né? Isso então seria uma prova cabal que a nossa mente pode mover objetos, né? Através de um fenômeno da parapsicologia chamada telecinese. Isso é fato ou é boato? Inclusive, eu lembro que quem abarcava muito esse tema era o padre Quevedo, um padre jesuíta, o padre espanhol jesuíta Quevedo. Lembram dele? Toda hora ele ia naquele programa de televisão Super Pop. Ele, contra o Henrique Cristo, Toninho do Diabo. Nessa época até me convidaram para ir também, mas evidentemente eu declinei por razões óbvias, né? Então ele falava muito sobre essa questão da parapsicologia. A parapsicologia, embora ela tenha surgido mais no século XIX, já começaram a pensar a respeito disso, foi no século XX que um botânico, Joseph Hyde, né, e o psicólogo William McDowell, eles acabaram então criando esse termo da parapsicologia, especialmente a telecinese, criando ali uma linha hipotética de que a força da mente seria capaz de mover objetos, de ler pensamentos, de adivinhar as cartas, coisas e tal. Tanto é que isso daí ganhou tanta força, podem pesquisar isso. Na época da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, né, a CIA, pode pesquisar isso, investiu pesado nesse programa, porque acreditavam realmente que o poder da mente poderia saber coisas. Então eles investiram pesado num grupo de cientistas que estava trabalhando para desenvolver o poder da mente. E através do poder da mente, poder telepático, poder antever as ações da União Soviética. E eles investiram pesado nisso, né? Só que acabou, né,
né, era um grupo de paranormais espiões, isso, o termo melhor eram paranormais espiões. E eles tentaram durante 2 décadas, 20 anos tentando, eles sabiam os planos e não conseguiram nada. Não conseguiram nada, então desistiram do plano, gastaram muito dinheiro e não tiveram resultado. Então hoje, comprovadamente, nós não temos nada cientificamente, empírico, que venha nos dar informação para dizer, não, a mente pode mover, a telecinese, né? Não temos nada comprovado, nada feito em laboratório, em ambientes controlados, comprovou. Tanto é que o próprio Uri Geller, dentre tantos outros supostos paranormais, foram desafiados por um mágico na época, pode pesquisar o nome desse mágico, é James Randi. James Randi. Ele chegou a oferecer $10.000 para o paranormal que provasse para ele que realmente o que ele estava fazendo era algo paranormal, né, no ambiente controlado. Eu assisti até um documentário deles que veio um mestre lá de Kung Fu e disse que ele conseguia mexer um lápis com o poder da mente. Então ele colocava o lápis bem na beiradinha de uma mesa, ficava bem em ponto de equilíbrio, bem frágil ali, né? E ele fazia um movimento ali e o lápis mexia. Esse Randi foi lá e fez a mesma coisa. E desmascarou o cara, falou, eu assoprei. Só fiz assim, um sopro bem leve, sutil, fazia o lápis mexer ali. E ele fez a mesma coisa na frente de todo mundo. Desmascarou o cara, enfim, foi assim um vexame. Senti vergonha alheia de ver esse tipo de vídeo, né? Coloca lá, o mágico James Randi desafia mestre em Kung Fu com o poder da mente, alguma coisa assim, você vai achar. É uma filmagem mais antiga, muito interessante. Então, durante 17 anos, esse cara ficou transitando com esse cheque de $10.000 para cima e para baixo e não encontrou ninguém a quem premiar, né? Então, todo mundo foi desmascarado, ele fazia com truques de mágica a mesma coisa que as pessoas faziam, supostamente com poder da mente. Hoje tem mágicos que também tortam colher, chave, né? O Mr. M faz isso também, né? Bom, então vamos tirar de lado a telecinesia e vamos tentar entender o que acontece nesses fenômenos paranormais. Às vezes eu estou numa casa e eu vejo um vulto de formação humanoide, né? Eu vejo um rosto de uma pessoa, parece que eu escutei uma voz, um sussurro, eu me sinto observado. Eu senti um calafrio, um arrepio, fiquei tudo gelado, né? Eu tenho pesadelos. Depois que eu mudei para essa casa, eu só fico doente. Parece que tem uma carga negativa aqui. Sim, tem uma carga negativa. Você sabe que a energia dispersa, você vê que aquele ambiente do Beverly Hills era um ambiente limpo inicialmente, só que ele foi ficando carregado com uma carga negativa mediante ao sofrimento. Imagine a energia, nós emitimos energia, já falei isso em vários vídeos, energia térmica, cinética, enfim, acústica, né? Nós emitimos energia, né? E imagina a carga de energia de sofrimento negativo que uma pessoa não está emitindo ao ter suas costelas cerradas, né? Peito aberto, sem anestesia, né? Ou passando por tratamentos extremamente cruéis e desumanos, né, para diminuir os seus problemas psiquiátricos, né? Então as pessoas sofreram e muito, né? Então imagina a carga negativa que foi emanada dessas pessoas, né? Você vê que as pessoas morreram, tudo, morte, então aquilo ali é um ambiente, então a matéria ela absorve energia, lembrando, você pegou a caneta, segurou a caneta, ela fica quente porque ela absorveu sua energia térmica, aí você põe no meio, ela fica quente por um tempo, ela vai devolvendo ao meio aquela energia. Então toda essa energia negativa, de dor, de sofrimento, de angústia, de medo, né, você libera aquilo ali, gruda literalmente nas paredes, absorve aquela energia, né? Quando a pessoa morre com sofrimento, aquela coisa toda. Então aquele ambiente fica com uma energia negativa. Preste atenção que eu vou explicar o fenômeno, tá? Quer ver um exemplo? Hoje tá todo mundo antenado aí assistindo o BBB, né? O Big Brother, né? Toda hora eu recebo alguma mensagem disso. O Big Brother é o 21, né? Então, 20 edições se passaram no mesmo local. O cenário mudou um pouquinho, muda a cor e tal, mas o espaço é o mesmo, não é? 20 anos passando ali, 20 anos com uma série de sensações e sentimentos ali, né? Sentimento de discórdia, de inveja, de ciúmes, cobiça, mentiras, tramas, dores da alma, né? Choro, tristeza, medo, brigas e muitas brigas, intrigas, vaidade, ego, né? Arrogância, humilhações, sofrimento,
tudo isso, aquela carga está impregnada nas paredes, né? E aí alguém comentou comigo, puxa vida, na primeira semana teve tanta briga, tanta discussão, tantas coisas, o desdobramento foi tão desproporcional, o que que aconteceu? Para mim, é claro, toda uma energia negativa acumulada ao longo de 20 anos tá ali, favorecendo. E tem pessoas que são sensíveis a isso, vibram na mesma frequência, você acaba absorvendo aquilo também, né? Da mesma maneira, nós temos um laboratório vivo ali diante dos olhos, né? Agora imagina um local onde houve um crime bárbaro, né? Onde houve muita dor, muito sofrimento físico, sofrimento emocional, houve derramamento de sangue, uma morte violenta, né? Então imagina a carga que é liberada desse cenário, né? Então as pessoas mais sensíveis vão perceber essas ondas de energia negativa, percebem, é o discernimento de espírito, né? Você tem isso aí, você está na luz, você percebe alguma coisa. Você é cheio de Espírito Santo, você percebe quando alguma coisa não está muito santo ao seu redor, né? Então, normalmente essas pessoas que têm, digamos assim, um discernimento de espíritos mais apurado, elas têm características também no seu padrão emocional. Você pode observar, é quase que uma unanimidade, né? Essas pessoas, elas vão ter normalmente uma criatividade acima da média, uma criatividade para pintura, para desenho, para dança, para as artes. Ela vai ter uma criatividade voltada para essa área, normalmente, tá? Não é uma regra, tá bom? Mas a maioria, esmagadora maioria das pessoas que têm uma sensibilidade espiritual maior, elas têm também um diferencial emocional. E o emocional delas é muito focado para essa questão das artes, né? Elas também aparecem, são pessoas que são mais conectadas à natureza. Elas amam a natureza e protegem a natureza, né? São pessoas que se dão muito bem também com os animais, amam e cuidam da natureza, valorizam. São pessoas que normalmente precisam de momentos de solidão, sabe? Do isolamento. Nesse isolamento elas conseguem elaborar melhor as questões, os seus conflitos, as suas dúvidas, e aí conseguem encontrar respostas para o que ela tem que fazer para frente. Ela precisa desse isolamento para falar com Deus, um isolamento consigo mesma, né? É uma característica também dessas pessoas mais sensíveis espiritualmente, né? Essas pessoas mais sensíveis também parece que elas sabem coisas, sabe o que você vai falar antes que você diga. Ela já sabe, ela consegue fazer uma leitura melhor das pessoas, elas conseguem enxergar no seu próximo um sinal de desonestidade, né, uma mentira. Elas conseguem fazer essa leitura, às vezes por uma questão de educação, por uma questão de sensibilidade, elas não confrontam, mas elas sabem que aquela pessoa está mentindo, sabe que aquela pessoa está enganando, e ela espera, na expectativa de dar uma oportunidade para aquela pessoa, poxa, fale a verdade, né? Pois é, elas também têm a tendência de evitar locais com muita gente, né? Aglomerações. Não que ela não tem fobia social, ela é capaz de, numa 25 de março, tá? Fazer uma comprinha, mas não se sente confortável no meio da multidão, muita gente. Porque como ela tem uma sensibilidade maior, ela sente também, digamos, a energia de todas as pessoas que estão ao redor. Energia de roubo, de malícia, de inveja, de ciúmes, de raiva, de tristeza, como se você fosse uma antena e conseguisse perceber esse sentimento nas pessoas, né? Como Jesus, ele sentiu uma mulher que tocou ele, né? Como que ele sentiu? Tanta gente tocando. Sensibilidade, né? De pessoas que têm essa elevação espiritual. Talvez você tenha, né? Então, veja bem, não é fobia, tá? São pessoas que também não gostam de violência, são pessoas da paz. E também não é uma regra, mas normalmente são pessoas que têm problemas de estômago. Tem gastrite e tal, tem problemas de estômago porque são muito sensíveis, né? E o nosso corpo todo tem energia, nós somos energia também, já falei isso em outros vídeos. E essa região do estômago, né, é mais ou menos o centro do nosso corpo, ele acumula muita, é um centro de energia do nosso corpo. Eu não estou falando em chakra, tá? Estou falando simplesmente pontos de energia do nosso corpo que existem, que é fato, que é incontestável, ponto final, né? Essas pessoas também têm sede de conhecimento, né? E não tem apego, tem muita sede de conhecimento, mas não tem apego a coisas materiais, não se importam com as coisas materiais, né? Eu quero lembrar vocês do livro do Ado, né, da água, e também do vídeo nosso que nós gravamos, o Mistério das Águas. É, sabe, nós somos uma parte água, então a gente tem essa sensibilidade, sim, nós já falamos isso, né? Você quer ver uma experiência? Veja bem, é uma experiência com elementos que são condutores.
tá? Nós temos campos de energia ao nosso redor, é fato, ok? Então isso aqui não é bruxaria, nada, é simplesmente você compreender esses campos de energia ao nosso redor, que podem ser negativos ou positivos. Eu vou explicar para vocês como transformar também nesse vídeo. Então você pega, por exemplo, um copo de água, água filtrada, tá? Água potável. Coloca 1/3 desse copo com água e o outro terço você coloca vinagre de maçã. Eu não vou ficar explicando os detalhes disso, tá? Mas vamos formar aqui um elemento condutor, um componente químico favorável a poder ser mais sensível, digamos, a esse tipo de energia, tá? Como limalha de ferro, como bombril seria o ímã, tá? Mais ou menos isso. Como o som pode influenciar também na formação de partículas sobre uma mesa. Já viram essa experiência? Numa mesa, o cara faz um som e de repente as partículas se juntam, né? Enfim, é mais ou menos isso. Então, você pega um copo de água, coloca 1/3 água, 1/3 vinagre de maçã. Deixa 48 horas na sua casa. Escolhe um local onde ninguém vai mexer e também que não ao ar livre, porque senão pode cair coisa, mosquito e tal, aí você vai dizer que não aconteceu. E você pode fazer, essa é uma experiência, e a outra você pode pegar também, mesma coisa, mais ou menos 1/3 do copo, meio copo, né? Deixa eu lembrar a proporção. Tá. 2 dedos do copo de sal, sal refinado, tá? Não sal grosso, sal refinado, e depois coloca 3 dedos de água potável. Não mexe, deixa do jeito que tá. E deixa ali. Deixa esses 2 copos ali durante 48 horas, no mais tardar 3 dias, tá? Não passa de 36 horas. Deixa 36 no máximo. Se ao final a água estiver límpida, do copo com sal, estiver límpida, todo o sal decantar embaixo, está límpida, ok, a sua casa tem uma atmosfera boa, positiva. Isso não é bruxaria, não é mandiga, esses são elementos condutores. Tá? Não dá é impraticável explicar isso num vídeo para vocês, mas tem uma linha física aqui, é um fenômeno físico, tá? Que pode ser reproduzido em laboratório, tem uma explicação científica para isso, tá bom? A mesma coisa a criança, que eu já falei, ele olha para a planta e deseja o mal para aquela planta e para outra ele fala o bem. Quer dizer, aquela que desejou o mal, em um mês ela morre, porque você emitiu uma energia negativa. Aquela planta reagiu à energia negativa, entendeu? Então, aqui, água e sal, ou água e vinagre, vão reagir às energias, positiva ou negativa, ok? E aí, se você observar manchas na que tem o vinagre, manchas escuras, vermelhas, azuladas ou cinzas, né? Alguma coisa não está muito bem, sabe? Tá rolando um clima meio ruim aí, né? E o copo d'água também, se ele ficar turvo, se criar uma crosta de sal na base, se o sal subir, começar a vir para cima, quer dizer, algo que não precisaria acontecer, né? Aí pode ter alguma coisa, alguma energia negativa na sua casa, tá? E faça isso, faça a experiência em outra casa, faça na sua e faça no seu amigo, do vizinho, do irmão, parente, veja, compare, você vai ver diferenças ali, tá? Então, veja bem, é físico isso, tá? Isso é fácil de ser explicado, são apenas elementos condutores que vão conseguir fazer uma leitura melhor dos campos eletromagnéticos ao seu redor, campos esses positivos ou negativos. Aí, se você quiser aprofundar na experiência, lembra das pedras? Eu gravei aqui um vídeo sobre as pedras, né? E até as pedras sacerdotais, se você colocar uma pedra perto dessa água, ficou ruim a água aqui, ó, tem uma carga negativa nesse ambiente da casa. Teve muita briga nesse ambiente, teve muito ódio, teve uma cena muito ruim de, sei lá, de angústia, de sofrimento, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou de repente alguém que morou aqui, né? A pessoa não era muito ajustada, enfim. E de repente você fez a experiência, puxa, a água com sal ficou turva, o sal ficou uma crosta na base do copo, na lateral do copo, aí você coloca uma pedra do lado, uma das 12 pedras dos sacerdotes, coloca ônix, por exemplo, ou qualquer outra pedra que está lá no sacerdotes, coloca, não vai acontecer mais. A pedra, ela absorve, né, essa energia negativa. Quer você acredite, quer não, isso é um fenômeno, é física aplicada, assim como absorve calor, né, você põe no solo, absorve calor, né, da mesma maneira absorve outros tipos de energia também, tá? Então é isso. Agora, por que mistificam? Por que mistificam o diabo? Porque Deus, ele fez a pedra, que o Deus fez é bom, Deus não vai fazer nada torto, nada errado, Deus fez o certo, o diabo vai lá e copia e complica a coisa, né? Então essa energia que você pode sentir em algum ambiente, numa casa, por exemplo,
tá? Às vezes uma criança sente, um animal sente, você pode sentir também. Às vezes mudei para cá porque eu tô sempre doente nessa casa, eu não durmo direito, eu não descanso, eu vejo vulto pela visão periférica dos meus olhos. Aí quando eu vou focar, a visão desaparece, né? Eu tenho pesadelos, né? E de repente até mesmo em imagens fotográficas, quando nós mostramos o Beverly Hills, aparece a imagem fotográfica de uma pessoa ali, humanoide, né? Então, na verdade, essas visões que você pode ter, né, de ver uma pessoa humanoide, ou de sair até mesmo numa fotografia ou numa filmagem, na verdade são hologramas de energia que são capturados pelas lentes, né, fotográficas e também pelas lentes dos seus olhos, né? Então elas acabam vendo vultos com a forma humanoide, sim. Por quê? Essa forma de energia, digamos, uma pessoa, você tem o seu formato do seu corpo. Quando você tirar uma foto Kirlian do seu corpo, você vai ver todo um campo de energia à volta dele, uma energia eletromagnética. Se você passar por um sensor térmico, vai ter um sensor térmico, vai mostrar todo um campo de calor em volta de uma energia térmica em volta do seu corpo. Essa energia térmica, ela não é homogênea, né? Mesmo o nosso corpo tem uma temperatura média de 36 graus, 36,5, né? Nos testículos, por exemplo, né, no órgão masculino, é sempre 2 graus a menos, 2 a 2,5 graus a menos a temperatura, né, para preservar os espermatozoides. Deus faz tudo muito perfeito, né? Então a temperatura também é diferente. Então, às vezes, dentro do mesmo corpo, você pode ter flutuações de energia diferentes. Então, imagina que o meu corpo está aqui. Aí, se eu pegar, deitar num sofá, né, esticado, né, e aí ficar ali por 1 hora. Quando eu levantar, se colocar um sensor térmico, ele vai ver direitinho o formato do meu corpo, não é? O meu corpo vai estar ali no sofá. Eu não estou mais lá, mas a minha energia térmica está impregnada no sofá com a minha forma humanoide. Tá? Então aquela pessoa, aquela enfermeira, por exemplo, não está mais lá. Ela saiu, ela já está no plano espiritual, mas a energia que ela deixou aqui, a energia dela de sofrimento, de dor, de angústia, que aquela situação com o médico e tudo mais, né, ficou. Talvez a energia dela de sofrimento foi mais forte e ficou. Então tem o formato humanoide dela, mas não é ela. Tá? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque quando a gente explica o mundo espiritual pautado em leis que nós conhecemos aqui, com leis do nosso mundo, né, fica difícil você comparar o mundo espiritual com o mundo natural. Né? As leis são diferentes, são regidas por âmbitos diferentes. Então, é difícil de explicar, mas eu estou tentando explicar dessa maneira, tá? Então você vê sim o formato humanoide e pode até ver uma face semelhante àquela da pessoa que se foi, porque é o campo de energia dela que está lá. Não é o espírito, não é alma, não é fantasma, nada disso. Mas a energia, aquela energia ruim, o que ela faz? Ela atrai coisas ruins, né? Ela vibra no campo de energia ruim, ela atrai demônios, atrai entidades. Essas entidades, sim, podem alimentar do seu medo, batem porta, chutam a bola, né, movimentam as coisas, te assustam porque se alimentam do seu medo, se alimentam do seu medo. E dependendo do local, sim, você pode ficar doente, porque eles vão baixar o seu campo bioeletromagnético, né, e você vai ter uma redução também do seu sistema imunológico. Então você pode ficar doente, você pode sentir arrepios, que eles sugam a sua energia térmica, você pode sentir frio, às vezes você respira, sai até aquela fumacinha da boca, o ambiente está quente, de repente ficou gelado. Aquela fumacinha da boca acontece, eles são vampiros, né? Sugam a energia térmica para se alimentar e ficam mais fortes quando eles sugam isso, né? Então você sente arrepios, pode ter pesadelos, pode ter visões, pode escutar sussurros, e aí os demônios pintam em bordo. O ambiente está formado para eles, está formado para eles ali. Como que a gente reverte isso? Então, só para deixar uma última coisa clara, é como a antena de uma TV. Eu tenho uma energia aqui, você não vê as ondas de rádio passando, elas estão passando. Aí a antena da TV decodifica essas ondas e transforma em imagem. Você vê imagem e escuta o som, né? Então, as ondas negativas estão no ambiente, digamos. Aí você pega uma pessoa com discernimento espiritual, né? Mais sensível à captação dessas ondas. Ela vai transformar essas ondas em imagem, ela vai ver uma entidade, ela vai ver um demônio, vai ver um vulto. E pode também ouvir, né? Porque ela decodificou essas ondas, tá? Esse é a capacidade do discernimento de espíritos, tá bom? E como é que eu faço para reverter esse quadro? Puxa vida, Daniel, a casa que eu moro, que eu recebo de e-mails assim, a casa que eu moro acho que é assombrada, porque aqui, sei lá, morou um feiticeiro, morou um bruxo, porque alguém fez alguma macumba aqui, porque alguém morreu aqui, sei lá, que é uma história estranha. Gente,
Pensamentos bons. Não importa onde você vá, a luz prevalece sobre as trevas. Então você é luz, pode estar no ambiente escuro, você entrou, ficou iluminado, né? O ambiente pode estar cheirando mal, digamos assim, você entrou com o seu perfume sobrepuja aquele cheiro ruim e tudo fica perfumado. Quer dizer, quando pisa a planta dos seus pés, é terra santa. Como que nós fazemos? Com bons pensamentos. Pensamentos bons, né? Pensamentos de Deus, pensamentos de ajudar, pensamentos de fazer a diferença positiva, pensamentos bons, atitudes boas, atitudes puras. Olha o que a Bíblia diz. Olha só, presta atenção. Não estejais inquietos por coisa alguma, inclusive isso. Eu estou morando numa casa mal assombrada, Daniel, do meu lado tem um cemitério, e agora, né? Não estejas inquietos, tá? Aí continua. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Mantenha a sua vida de oração, não deixa de orar. Não deixa que o medo venha te sobrepujar e você para de orar por medo, né? Com ação de graça, em tudo dai graça. Aprende a ter um coração grato, isso muda tudo, viu gente? Muda tudo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz guarda o meu coração, as minhas emoções e guarda os meus pensamentos. Olha só que coisa ainda. Essa é a paz que Jesus nos deu. Essa é a paz que nós devemos anelar, devemos buscar, né? Que é relacionamento com Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, é isso que tem que permear a sua mente, tá bom? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar, em coisas boas, em fazer o bem, em ajudar, em não pensar em vou ganhar mais dinheiro, pensar vou me vingar daquela pessoa, ai que amargura que eu tô, não consigo dormir, tanta amargura. Não, esse não é o pensamento que tem que invadir a sua mente, né? Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. É assim que está. Como é que o Deus da paz será convosco? Será comigo, será com você? Com bons pensamentos, e com pensamentos e atitudes e palavras diferentes. Não adianta só pensar, né? Temos que agir, temos que falar, né? Filipenses 4, de 6 a 9, né? Que a luz prevalece sobre as trevas. A Bíblia não fala que a unção quebra o jugo, às vezes é um momento que você tem que ungir a sua casa. Usa a porta e janelas, consagra para Deus, sabe? Consagra ali o batente da porta. Estou consagrando essa casa para Jesus, estou consagrando essa casa para Deus. Não importa o que passou, passou. A partir de agora, a unção quebra o jugo. Olha o que diz a palavra de Deus. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o peso, e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção, né? Isaías 10, 27. A unção despedaça o jugo, né? O que é o jugo? O jugo era aquela peça de madeira que atrelava, né, no boi a carroça, também chamada de canga. Ou seja, era uma coisa que te domina, né, que te escraviza. Ou seja, Deus, ele quebra isso. Então não tem mais jugo, né? Não tem mais nada que venha te solapar, né? Deus, ele quer te fazer andar pelo caminho certo, não por um caminho que você escolheu errado, né? Presta atenção, a oração, ela acaba trazendo uma energia do bem. E essa energia do bem, ela prevalece no lugar. Então não precisa ficar com medo, você ora na casa, mas tem que ser uma oração verdadeira. Antes, a minha casa agora é um local, Daniel, que eu faço assim oração toda semana, é uma reunião de oração na minha casa, e também a gente faz louvor e adoração. Mas aí sai de lá, aquele grupo do louvor, bebe, né, usa droga, vê pornografia, adultera, não adiantou nada aquele louvor. Ah, orou tão santo ali, vai em casa, bate na mulher, xinga o vizinho, chuta o cachorro, de que jeito, né? Não, não adiantou. Então, é de verdade, oração e louvor de verdade. Quem vive com Deus, senão haverá só um encontro para comer alguns bolinhos de chuva, tomar um cafezinho, né? Pois é, então não é mais do que um encontro social, né? É um encontro com Deus. Então você tem que alimentar esse ambiente que você está com uma energia boa, positiva, de Deus. Oração, com louvor, enche a casa de louvor, sabe? Ora a Deus, tenha um coração puro, preenche os seus pensamentos, suas palavras, suas ações com coisas boas, não com coisas más. Porque se você alimentar, se já está em uma energia negativa onde você está, quer seja no trabalho, quer seja na escola, onde você esteja, né? Se você alimentar aquela energia negativa, você já vai para lá com raiva. Ai, vou ter que trabalhar de novo naquele lugar. Que droga, ai, não aguento mais. Você chega, já quero ir embora daqui. Não, assim você não vai mudar. Você não vai transformar, você não vai filtrar isso, né? Vai ficar pior, vai ser tóxico para você, né? Então, tô indo lá, ok. Deus me capacita, me transforma em luz.
eu vou ungir a minha mesa, vou trabalhar aqui, Deus vai me abençoar, né? E unja a minha mente para a semente de Cristo aqui, para que, sei lá, alguma coisa que falem contra mim, que meu chefe venha me depreciar, ou me ofender, ou me agredir, que aquilo não entre no meu coração e pronto. Eu sei o que eu sou diante de Deus, não é isso que vai me abalar, né? Então eu não vou alimentar essa energia negativa. E quando você não alimenta energia negativa, ela morre de fome, né? O demônio morre de fome porque você não dá mais o que ele precisa se alimentar, da energia negativa, do medo, da angústia, da raiva, da inveja, da ganância, do ego. Você não dá isso para ele se alimentar. Então, ele começa a entrar num jejum. Né? O demônio entrou num jejum, então ele não quer passar fome, ele cai fora, porque ele não está afim de fazer dieta. O demônio não faz dieta. Então ele não vai ficar do seu lado se você fizer uma dieta para ele. Se você oferecer para ele algo de dieta, ele não quer. Não é de oferecer um brócolis espiritual. Não, tudo bem, eu fiquei magoado, mas isso aí não vai me abalar, não. Abatido sim, mas derrotado não. Pô, dei um brócolis pro demônio. O demônio não gosta de brócolis, ele cai fora. Ele está esperando uma outra coisa mais substancial. Então, é isso. Ele, para não passar fome, ele cai fora, porque você não oferece alimento para ele, ele vai ser uma espécie de demônio migratório. Ele vai para outro local, onde tem comida, não é assim? As aves fazem isso, os animais fazem isso, os demônios também, viu? Se ele vê que não está rolando, ele cai fora, ele vai procurar outros pastos, tenha certeza disso, tá bom? Põe o demônio na dieta, né? Então, não alimenta mais esse hospedeiro. Se você alimentar ali, claro, com dor, com sofrimento, ele vai ficar. Está sendo alimentado, o demônio está lá panturrado, barriga cheia ali, né? Tá de pachá, né? Você está oferecendo banquetes para ele. Não, nada disso. Põe o demônio na dieta, não dá comida para ele não, e pronto, ele vai embora. Então você vai se alimentar você com boas leituras, com boas coisas, programas legais de televisão que vão edificar o meu espírito, eu vou assistir vídeos que me edificam, né? Eu vou entrar em assuntos que me edificam, eu não vou entrar em polêmica se a Terra é plana, se é quadrada, não importa, não vai mudar nada na tua vida, né? Eu vou entrar, o que importa é Jesus e pronto. Quem é o anticristo? O que interessa que é o anticristo? O que importa é Jesus, o Cristo. Sua preocupação não tem que ser no anticristo, né? Tem que ser na volta de Jesus, o Cristo. E assim que é, né? Então você começa a cultivar essas coisas, união, empatia, perdão, humildade, amor, amor verdadeiro, né? Não dando espaço para orgulho, e aí sim você passa a ser de fato mais do que vencedor, né? E o seu andar passa a ser mais leve, você está livre do jugo, e você está livre do demônio também, porque ele caiu fora, que ele estava passando fome com você. Então é isso, gente. Moral da história, não alimente o demônio. Sabe, às vezes você vai no zoológico, não alimente os animais. Mesma coisa, não alimente o capeta, não dê comida para ele, né? Imagina uma plaquinha embaixo, não alimente o seu demônio que está querendo te acompanhar. Você deixa ele com fome, ele cai fora. Pronto, simples assim. Jejum para o demônio. E aí quem vai estar do seu lado são os anjos, né, que acampam ao seu redor. Esses anjos, sim, eles são uma energia do bem e eles estão junto com você, porque você vibra na mesma energia que eles, né, adorando a Deus, amando a Deus com todas as coisas. Então é isso, queridos, tá? Esses campos de energia existem, eles favorecem a vinda de entidades, mas você pode reverter tudo isso. Deixa o demônio passar fome, ele vai embora, tá bom? Dica do missionário, tá, gente? Então é esse bate-papo que eu tive com vocês hoje aqui, viu? Que Deus abençoe grandemente você, te guarde, e que você tenha uma vida de muita bênção, viu? Ande por essa terra aqui fazendo a diferença. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.